A série Mistérios Sem Solução apresenta, é claro, diversos mistérios sem solução. Mas vocês sabiam que o programa que passou de 98 a 2002 teve 260 dos 1.300 casos resolvidos só porque os casos foram divulgados e apresentados para o público em geral? E agora, com essa nova série que tá saindo na Netflix, será que alguns dos casos também foram resolvidos? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se vocês gostam de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, vocês estão no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. No último vídeo vocês perguntaram, cadê o espaço da Arya, por que ela não tá aqui? Pois é, ela tá aqui do lado, só que ela tá mais interessada nos caras que estão limpando a janela do prédio ali do lado de fora do que em participar do vídeo, então sinto muito por isso. E já adiantando, porque eu sei que vocês vão perguntar, porque toda vez que eu uso esse batom, tem um monte de comentários perguntando qual que é, e é o Pillow Talk da Charlotte Tilbury. Então eu já quis deixar essa dúvida esclarecida. Talvez a Arya apareça no lugarzinho dela ao longo do vídeo, mas não garanto nada. Enfim, sem mais enrolação, bora pras histórias de hoje. O último caso que eu postei aqui no canal foi de um episódio dessa última temporada que saiu de Mistérios Sem Solução, a temporada 4. E aí eu fiquei muito curiosa em pesquisar se existiam casos que melhoraram, que tiveram algum andamento, ou então que foram até solucionados por conta da série da Netflix. A que teve diversos casos solucionados foi de um outro canal que passava muito tempo atrás. E a gente também pode fazer um vídeo aqui contando quais casos foram solucionados dessa série mais antiga. No vídeo de hoje eu vou falar de casos da primeira e da segunda temporada. Nenhum deles teve uma conclusão de fato, mas eles tiveram atualizações importantes. O primeiro caso é o do Ray Rivera. Eu não vou me aprofundar tanto nesse caso, porque já tem um vídeo completão do canal falando só sobre isso. Em resumo, o Ray era um cara que estava noivo de uma mulher chamada Alison. Eles acabaram se casando em Porto Rico. Foi uma cerimônia muito bonita, a família ficou muito emocionada. Depois que eles se casaram, eles decidiram se mudar para Califórnia, porque o Ray gostava muito de coisas relacionadas a cinema. Ele tinha várias ideias que ele queria colocar em prática, apesar de não ter formação nisso e nenhum tipo de experiência. Ele queria entrar pro meio. Mas enquanto esse momento não chegava, ele estava desempregado, e aí ele pediu ajuda para um amigo da faculdade. Os dois já fizeram alguns esportes juntos, principalmente polo aquático, que o Ray amava. E aí ele pediu ajuda para esse amigo, Porter, para ver se não tinha alguma oportunidade de emprego para ele. E na verdade, o Porter tinha uma empresa chamada Porter Associates. Essa empresa era responsável por divulgar vários boletins financeiros. Eles davam dicas de investimentos, e o Ray era muito bom nisso, principalmente na parte da escrita. O Porter disse que poderia oferecer esse emprego, mas que o casal precisaria se mudar da Califórnia para uma cidade chamada Baltimore. Não era muito o que eles estavam procurando, mas eles decidiram que iam morar, sei lá, 5 anos nessa cidade, ganhar um dinheiro e depois voltar para Califórnia para que o Ray pudesse seguir o sonho dele. Lá em Baltimore, eles até se adaptaram bem, fizeram amizades, eles frequentavam uma igreja local, tava tudo bem. Só que no dia 16 de maio de 2006, a Alison precisava sair para uma viagem de trabalho. Pouco antes dessa viagem, algumas coisas estranhas já estavam acontecendo na casa deles. Por exemplo, o alarme da casa disparou 2 vezes durante a noite, sem mais nem menos. O Ray parecia bem preocupado. Em uma das vezes, ele até saiu com um taco de beisebol caso algum intruso tivesse invadido, e eles chegaram a chamar a polícia. Quando a polícia chegou, eles notaram que uma das janelas tinha sido forçada. Só que os policiais falaram que foi um gambá que tinha tentado entrar na casa. Mas é claro que isso não justificava uma janela forçada por um gambá. Mas enfim, nada mais do que isso tinha acontecido. Então quando chegou o dia 16 de maio, a Alison foi viajar. Naquela época, tinha uma amiga do casal que estava ficando no quarto de hóspedes também. A Alison saiu pela manhã, ela trabalhou ao longo do dia, e quando ela chegou em casa, na verdade no hotel onde ela estava ficando, ela decidiu ligar pro marido pra dar um update. Só que o celular do Ray caiu na caixa postal. Então a Alison ligou pra essa colega de quarto dos dois, a Cláudia, pra perguntar onde ele tava, se ela sabia se tinha acontecido alguma coisa, e ela informou que por volta das 6:30 da tarde, ela ouviu o Ray recebendo uma ligação, e ele saiu às pressas. E parecia que ele tinha saído rápido e buscava voltar o quanto antes, porque ele deixou um saquinho de batatinha aberto no balcão, com
um refrigerante do lado, a luz do quarto dele e do escritório tava acesa e ele saiu de chinelos. Só que naquele momento em que a Allison falou com a Cláudia, o Ray ainda não tinha voltado. A Allison ficou esperando durante a noite. Deu 5:30 da manhã e ele ainda não tava de volta e ela não tinha notícias dele. O carro dele também tinha sumido. Então, depois desse suposto desaparecimento, a Allison entrou em contato tanto com as autoridades quanto com amigos e familiares do Ray para ver se alguém tinha notícias dele. E ninguém tinha. Então a família toda ficou muito preocupada, todos foram até Baltimore e começaram a tentar percorrer os locais onde o Ray frequentava para ver se eles encontravam tanto ele quanto o carro, porque se eles encontrassem o carro, seria um sinal de que ele estava ali perto. Mas as buscas estavam muito difíceis. Ninguém tinha sinal do Ray, muito menos os colegas de trabalho, que eram as pessoas que mais conheciam ele naquela cidade nova. Por fim, o carro do Ray foi encontrado 6 dias depois do desaparecimento. Tava em um estacionamento e já tinha sido multado, ou seja, já fazia alguns dias que o carro estava estacionado ali. Esse estacionamento era próximo ao Hotel Belvedere, que era um hotel de luxo e muito famoso, conhecido na cidade. Esse hotel também ficava na região em que o Ray trabalhava, então faria sentido ele ter ido até lá. Diziam até que o Ray de vez em quando frequentava o bar do hotel, onde eles saíam, passavam um tempo lá. Então os policiais foram investigar o hotel, porque o estacionamento parece que dava acesso ao hotel também. Eles tentaram olhar para as câmeras de segurança para verificar se o Ray tinha entrado, eles foram subindo de andar em andar, viram se ele tinha feito alguma reserva ou não, e foram até o terraço. Só que não tinha nenhuma evidência clara do Ray ter entrado ali. A única coisa que eles encontraram foi um buraco no teto de um galpão que tinha ali embaixo quando você olhava do terraço do hotel. E era um buraco muito perfeitinho. Quando os policiais foram investigar esse galpão, eles infelizmente encontraram o corpo do Ray ali. Ele já estava em estado avançado de decomposição. Então tudo indicava que ele tinha atravessado aquele buraco do teto e caído lá dentro. A cena era terrível e muito sangrenta. E justo naquele dia, as câmeras de segurança do hotel que davam pro terraço estavam desligadas. Muito conveniente, né? A primeira teoria que a polícia chegou foi que o Ray tinha tirado a própria vida, que ele tinha pulado do terraço do hotel pra morte. Só que a legista que analisou o corpo do Ray determinou que a causa da morte era indeterminada. Nossa, essa frase ficou horrível, né? A questão é que o corpo dele tinha diversos ferimentos, ossos fraturados, e alguns desses ferimentos não condiziam com uma queda de um prédio. Na verdade, se ele tivesse caído de tantos andares assim, o corpo dele era pra estar muito pior do que estava realmente. E também foram feitas algumas análises de engenharia para verificar se ele pulasse desse terraço, se ele cairia tão perfeitamente assim naquele telhado. E aí foi determinado que ou ele teria pulado do terraço ou do teto de um outro estacionamento que tinha ali perto. Mas ainda assim tinham alguns mistérios. O celular dele, por exemplo, estava intacto, parecia que tinha sido simplesmente colocado ali. Só que se ele tivesse pulado, o celular dele ia estar num estado muito pior. E aí a família nunca acreditou nessa teoria de tirar a própria vida. Uma informação muito interessante de alguns policiais que chegaram a olhar o caso depois é que eles dizem que a tendência da polícia, quando vê um caso assim e pensa em um primeiro momento que foi uma pessoa tirando a própria vida, eles começam a procurar evidências que comprovem essa teoria, mas não evidências que podem apontar o contrário. E isso deixa a investigação muito certinha para um lado. Você pode acabar deixando escapar outras evidências. Fora isso, a família não acredita que o Ray estava em um estado mental que ele pudesse cometer um ato do tipo. É claro que a gente nunca sabe, mas não foram encontradas outras evidências. Eles encontraram algumas anotações do Ray na casa dele que não faziam muito sentido, mas ao mesmo tempo ele gostava muito dessa parte de cinema e a Allison dizia que qualquer ideia que ele tinha, ele anotava, fazendo sentido ou não. Então poderia ser só algo relacionado a alguma produção que ele quisesse trabalhar no futuro. A própria legista falou pra Allison que sabia o que a polícia estava tentando fazer e que ela não ia dar como causa da morte ele ter tirado a própria vida, porque ela não acreditava que era isso e tinham alguns ferimentos que eram inconclusivos, então ela deixou a causa da morte como indeterminada para a investigação não ser fechada. Uma investigadora forense, depois desse caso ir pro ar na série, uma mulher chamada Miriam Moya, ela invalidou a teoria dele tirar a própria vida. Ela acredita que a causa foi um atropelamento. Isso porque, de acordo com ela, os ferimentos condizem mais com o atropelamento do que ele ter caído de um telhado. Ela acha que aquele buraco condizia mais com
uma pessoa andando por um telhado que já estava prestes a ceder e de repente caindo ali no meio. O impacto não parecia com o que seria feito de uma pessoa caindo do 13º andar. Só que a gente não tem nenhuma testemunha disso. Não tem testemunha dele saindo do telhado, não tem testemunha dele entrando naquele lugar, não tem testemunhas dele andando pela rua. Uma grande peça que falta nesse caso são as câmeras de segurança, e a gente sabe que elas foram desligadas naquele dia. A teoria dela é que ele foi chamado até aquele local por algum problema, alguma questão, talvez de trabalho, e aí ele teria sido atropelado, e aí a gente não sabe se ele estava tentando escapar de alguma coisa e acabou caindo por aquele telhado e falecendo, ou se alguém colocou ele lá. O Ray também tinha algumas questões de trabalho. Parece que um dos boletins informativos dele, financeiros de investimentos, tinha dado algum problema. Talvez alguém ficou irritado com aquilo, talvez alguém da empresa, talvez alguma pessoa que consumia esses boletins e se sentiu prejudicado. Mas o fato é que agora a gente tem essa nova teoria de que ele não caiu daqueles andares. No final de todos os casos, eu vou deixar aberto para vocês escreverem as teorias de vocês. Então já comentem aí o que vocês acham dessa primeira explicação. O segundo caso é o do Alonzo Brooks. O Alonzo Brooks é um caso contado no 4º episódio da primeira temporada. O Alonzo era o filho mais novo da família dele, e ele era muito ligado com a mãe. Ele amava karatê, ele era muito brincalhão, mas também era bem tímido. A família brincava que ele tinha mania de limpeza, e ele sempre usava a cor vermelha e tava com um gorro que quase cobria os olhos. Ele cresceu no estado do Kansas, e no dia 3 de abril de 2004, um amigo dele, chamado Justin, chamou ele para ir em uma festa. Nesse ano, o Alonzo tinha 22, 23 anos e era uma suposta despedida de um colega deles que eles conheciam. O Alonzo não era muito de ir em festas, mas ele tinha essa turma do futebol, do basquete, que eles sempre jogavam juntos e convenceram ele a ir. No dia da festa, o Alonzo tava mancando, porque algumas semanas antes ele tinha se machucado no basquete. Ele machucou o tornozelo. E aí ele topou ir na festa, ele ia no carro de carona com o Justin e o local da festa ia ser a 1 hora de distância da cidade onde eles moravam. Era 75 quilômetros. A cidade era bem pequena, tinham poucas pessoas, poucas casas, e o local da festa tinha em volta uma área bem arborizada e um pequeno riacho. Olha o problema, né? Todas as pessoas que estavam frequentando o local tinham de 16 a 21 anos. Era uma típica festa universitária. Tinha gente jogando beer pong, tinha gente dançando, tinha gente zoando, brigando. E de acordo com os amigos do Alonzo, ele parecia estar se divertindo. Fora aquele grupinho que foi junto pra festa, eles não conheciam muito as outras pessoas. E naquela noite, apesar do Alonzo ser tímido, parecia que ele estava bem extrovertido. Teve um momento ali que ele começou a se estranhar com um outro cara da festa, e começou a ficar bem intensa a briga. Alguns amigos tiveram que separar os dois, e aí começou aquele boato de que o cara que enfrentou o Alonzo estava sendo racista. Ele, inclusive, estava soltando vários xingamentos racistas. Mas essa briga pareceu que foi apartada, e aí alguns dos amigos do Alonzo receberam um convite para ir para uma outra festa. Eles ofereceram pro Justin, pro Alonzo, mas eles estavam se divertindo ali, eles falaram que eles não iam, então o grupo se separou. Esses amigos se despediram deles e foram para esse outro local. O Justin, depois de algumas horas, disse pro Alonzo que ia sair para comprar cigarros. Ele perguntou se o Alonzo queria ir junto, o Alonzo falou que não, mas que era para comprar para ele também. Então o Justin pegou o carro e foi saindo para ir em alguma conveniência onde ele pudesse adquirir o que ele queria, só que ele se perdeu no caminho. Ao invés dele ir para a esquerda, ele foi para a direita. Ele não conhecia muito aquele local e, além disso, para piorar a situação, o carro dele ficou empacado. Ele foi para cerca de 30 minutos além do que ele precisava ir. E aí o Justin ligou pro Alonzo, ele falou: "Cara, tô perdido aqui, eu acho que eu vou voltar para casa". O Alonzo ficou meio bravo e aí o Justin falou: "Olha, tem um outro amigo nosso aí, se eu não me engano o nome dele era Adam, pega carona com ele para vocês voltarem depois". E aí o Justin voltou para a cidade deles, aparentemente tudo certo. Eu sou uma pessoa que apoia quem te deu carona te deixar na festa e falar pra você ir embora com outra pessoa? Não, eu jamais faria isso. Mas entendo que pode acontecer. Na manhã seguinte, o Justin ligou pra mãe do Alonso, perguntou se ele tinha chegado em casa, se ele tava bem, mas a mãe dele foi até o quarto e percebeu que a cama ainda tava feita. Ele não tinha nem desarrumado, ele não tinha nem chegado ainda. E aí ela começou a se preocupar, porque não era algo que ele faria. Ele não ficaria sem avisar,
não ficaria sem voltar pra casa, ele nem era muito de festas. E aí o Justin também ficou preocupado, ele entrou em contato com um outro amigo do Alonso, que era o melhor amigo dele. O Justin e ele não eram exatamente amigos, mas eles eram conhecidos e se encontraram ali, pegaram o carro pra voltar até o local da festa e ver se tinha um sinal dele. Assim que eles pararam naquela casa, não tinha mais ninguém. E aí eles foram andando em volta pra ver se encontravam o Alonso. O que eles encontraram foi bem estranho. Do outro lado da rua, na grama, tava uma das botas do Alonso. Um pouco mais pra frente tava o gorro dele. E a outra bota tava na margem do riacho que ficava perto da casa. E aquilo tava ali à luz do dia, ninguém tinha tentado esconder. Não fazia sentido o Alonso ter tirado as botas e deixado ali, porque primeiro que ele tava mancando, ele tava com o pé machucado. Segundo, que parecia que alguém tinha jogado esses itens pra fora enquanto um carro tava em movimento. Aquilo tava muito estranho. E o Alonso ainda tava desaparecido. Aquela cidade também era uma cidade só de brancos, tinha muito racismo envolvido. Agora me fala, sabendo dessa história, sabendo que o Alonso já tinha brigado na festa, como que o Justin deixa ele sozinho ali a 1 hora de casa? A mãe do Alonso foi até a delegacia e lá ela foi informada que ele só poderia ser declarado como desaparecido depois de 48 horas. E vocês sabem que isso é um grande erro. As primeiras horas do desaparecimento de uma pessoa são cruciais para que você consiga encontrar ela viva. A casa da festa era alugada, então ela estava vazia mesmo no dia seguinte. Depois de algum tempo, o caso foi passado para um órgão chamado KBI, que é o Kansas Bureau of Investigation. É tipo o FBI, mas é o do Kansas. Eles fizeram uma busca extensa na casa e nos arredores. Foram enviados helicópteros, cães farejadores, o FBI também entrou na busca. Chegou até mesmo uma equipe de resgate subaquática. Aquele riacho tinha uma profundidade de mais ou menos 1 metro na parte mais profunda, então não era tão difícil de procurar. Mas não tinha nada que indicasse que o Alonso estivesse ali e eles não encontraram um corpo ou qualquer coisa parecida. Ao mesmo tempo, foram conduzidas centenas de entrevistas e a polícia parecia achar que o Alonso tinha tirado os sapatos e foi andando para casa. Muitos voluntários também foram participar das buscas, mas ninguém sabia exatamente o que procurar. Perto do riacho ali da casa tinha um galpão que não tinha sido investigado. A família do Alonso se juntou nas buscas também e logo quando eles foram na direção daquele galpão, eles tiveram uma surpresa terrível. O corpo do Alonso estava lá, deitado, próximo do riacho, em uma área bem rasa. Com a autópsia, foi possível observar que ele ainda estava vestido e ele estava com os itens pessoais que ele estava no dia da festa, como a carteira, alguns anéis. Ele não tinha nenhuma lesão perfurante que indicasse que essa tinha sido a causa da morte. Também não tinha indícios de fraturas nos ossos de forma severa ou algum tiro. Podia ser que ele tivesse se afogado, mas também não tinham sinais anatômicos que indicassem um afogamento. O tecido do pescoço dele tinha sido danificado por animais e insetos, então era difícil determinar se ele tinha sido sufocado, por exemplo. E aí ficou aquela dúvida: foi um acidente? Ou será que foi um crime? Foi proposital? Quando esse caso foi pra mídia, surgiram diversos boatos da cidade, de várias pessoas que pareciam saber de alguma coisa. Tinham rumores de que ele tinha começado a andar por aquela estrada, foi apanhado por alguém e depois ele apanhou dessa pessoa. Tinha gente que falava que ele tinha sido entregue pra traficantes, outros falavam que ele foi perseguido, que ele tentou fugir. Falaram até que ele tinha sido colocado em um porta-malas e torturado. Mas, de novo, no corpo dele, se ele tivesse sido espancado, por exemplo, não tinha nenhum sinal que mostrasse isso. Naquela noite, de fato, houveram diversas brigas. E algumas pessoas que estavam na festa parece que falaram que tinha uma menina branca que estava flertando com ele estava flertando com ela, os dois começaram a ficar mais íntimos e talvez isso tivesse irritado algum dos caras que estava lá. E aí uma parte muito bizarra também era como os policiais não tinham encontrado o corpo antes. As coisas do Alonso não estavam danificadas pela água, ele não estava ali naquele local por muito tempo. E do tempo em que ele desapareceu até ele ser encontrado, se passaram 27 dias. Aonde ele teria ficado esses 27 dias que a polícia não tinha conseguido encontrar? Será que ele foi levado para algum lugar e depois colocado ali? O corpo também não estava muito decomposto, apesar de estar um pouquinho. Então a teoria que os familiares chegaram é que de repente ele tivesse sido morto por alguém, levado para uma câmara frigorífica que tivesse
tivesse retardado o processo de decomposição, e depois que a polícia teria parado de procurar, eles colocaram o corpo ali. Em 2019, aquele órgão, o KIB, lançou um comunicado dizendo que não haviam evidências de um crime e que a investigação tinha sido encerrada. Só que uma descoberta recente, depois da investigação do FBI, lançou dúvidas sobre essa conclusão. Em novembro de 2020, a conta do Twitter do Mistério Sem Solução compartilhou uma atualização sobre o caso. Esse tweet dizia que o FBI tomou conhecimento da outra festa que estava rolando naquela noite. Parece que a primeira festa terminou depois de uma briga. E aí os convidados foram para a festa na casa em que o Brooks estava. E esse teria sido o último local em que ele foi visto vivo. Agora eles estão procurando pessoas que tenham participado dessa festa para servirem como testemunhas. Mas não foi só isso. Foram feitos novos exames por uma equipe de patologistas, porque o corpo do Alonso foi exumado em 2020 para novas análises. Alguns examinadores dizem que tem lesões no corpo dele que não condizem com os padrões normais de decomposição. Os detalhes desse exame estão sendo retidos por enquanto para fins de investigação. Talvez isso seja divulgado mais para frente. Eu não acredito que esse caso foi um acidente e eu espero que os culpados sejam punidos. Comentem aí o que vocês acham. O terceiro caso é de uma mulher chamada Joanne Matuk Romain. No dia 12 de janeiro de 2010, um carro foi encontrado em uma via de mão única ao lado de uma igreja. O carro estava a mais ou menos 30 metros da margem do lago. Era mais ou menos 10 horas da noite, era o único carro que estava ali. A igreja já tinha encerrado o serviço há horas, então não tinha motivo nenhum para alguém estar ali ainda. Dentro do carro tinha uma bolsa e no caminho até o lago tinham algumas pegadas. 2 pegadas indicavam que alguém tinha se levantado na neve. E também tinham 2 pegadas que indicavam que alguém tinha sentado com as 2 mãos do lado do corpo. Os 3 policiais que investigaram a cena confirmaram a possibilidade de ter alguém dentro da água. Então foi feito um pedido de ajuda e logo chegou uma operação de resgate. Naquela noite, a Joanne tinha ido para a missa por volta das 7 horas e ainda não tinha voltado para casa. Aquele carro era dela e o celular dela estava desligado. A Joanne morava com os 3 filhos e ela não se dava muito bem com o ex-marido. Naquela época, ela tinha 55 anos e a família dela era muito unida. O carro dela também estava trancado e as chaves não estavam em nenhum lugar. O bizarro é que a Joanne nunca saía sem a bolsa. Não fazia sentido que ela tinha saído e deixado a bolsa dentro do carro. E a noite também estava muito fria. A água estava congelando. Por que ela entraria nela? E, de novo, os policiais suspeitavam que a Joanne tinha tirado a própria vida. Para eles, não tinham outras evidências além daquelas pegadas. O carro dela foi levado para a delegacia e não tinha nenhuma impressão digital nítida, só tinham algumas manchas. E aí uma busca começou, as pessoas foram procurando ali nos arredores, perto da igreja, na floresta, até dentro de lixeiras. Aquela parte do lago que depois desaguava no mar não tinha corrente. Se ela tivesse ali, se ela tivesse se afogado, entrado na água, o corpo não teria andado muito. Quando a família percebeu que a polícia estava batendo muito na tecla da Joanne ter tirado a própria vida, eles contrataram um investigador particular chamado Sol Rastrelli, que ele era especialista em água. De acordo com ele, um dos grandes erros da polícia foi não tirar fotos daquelas pegadas na neve em 90 graus, porque quando você tira a foto da pegada com uma régua do lado para saber as medidas, você consegue imprimir aquela pegada exatamente como ela estava para tentar comparar com outras pessoas, com sapatos, com a mão de alguém. E não tinham fotos assim, mas parece que alguém tinha andado com botas ali. Eram botas de um salto de 10 centímetros. Esse investigador pediu para uma mulher usar as botas parecidas com a Joanne, com aquele salto fino, e descer a encosta até o lago para ver se ela conseguiria fazer isso sem escorregar. E era praticamente impossível. A mulher quase escorregou sem estar com neve. Imagina se tivesse com o chão todo congelado. No dia do desaparecimento, a Joanne tinha deixado o filho dela em casa e ela disse que ia abastecer o carro para o dia seguinte. Isso era mais ou menos 6 da tarde. Tem vídeos dela abastecendo o carro às 6h25 e depois ela foi na igreja para assistir a missa das 7 horas. E na missa era algo da rotina dela, sempre que ela podia e tinha um tempinho, ela passava lá. Como a cidade era muito pequena, era um bairro muito específico, a missa tinha pouquíssimas pessoas, cerca de 10 a 15. E uma testemunha identificou ela
dentro da igreja. Primeiro, diziam que ela tinha saído às 7h15, quando a missa terminou, foi uma oração bem curta. E aí, um outro investigador, o Bill Randall, encontrou algumas chamadas para um número de telefone no celular dela que pareciam estranhas. Esse número era de uma empresa de segurança. Ela estava tentando falar com um detetive e parecia que ela acreditava que ela estava sendo perseguida. De acordo com a família, nas semanas anteriores, ela parecia mais nervosa, cautelosa, assustada. Só que ela não falava qual era a preocupação dela. Ela trabalhava em uma loja de roupas e alguns outros funcionários dessa loja disseram que entre o dia 7 e 8 de janeiro ela estava recebendo mais ligações do que o normal. Ela sempre se afastava dos outros para atender essas ligações, o que era incomum. Parecia que ela acreditava que a correspondência dela estava sendo interceptada nos correios, que alguém estava roubando essas correspondências. E ela também acreditava que o telefone dela tinha sido grampeado. Uma outra testemunha da igreja também veio à frente um pouco depois, dizendo que se lembrava de ouvir o carro da Joanne com o alarme tocando. As luzes também estavam piscando e, de acordo com a testemunha, isso durou cerca de 15 segundos. Ela também disse que a Joanne saiu da igreja parecendo assustada e com medo, olhando para todos os lados. Foi aí que eles notaram que o carro dela também parecia ter sido reestacionado. Parecia que a Joanne estacionou ali, depois o carro saiu, foi para algum outro lugar e voltou a ser estacionado na mesma vaga, mas de uma forma um pouquinho diferente. Até então ela estava desaparecida, mas não demorou muito para 2 pescadores encontrarem o corpo dela na ilha Boblo. Essa ilha fica a 56 quilômetros daquela igreja. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, por isso era muito difícil determinar a hora da morte. Mas já parecia ter algum tempo, afinal já tinham até alguns mexilhões no corpo dela. Pela autópsia, era possível que a morte dela tinha sido por afogamento, mas também era possível que ela já tivesse morta quando ela foi jogada na água. Ela também estava com 2 hematomas no braço esquerdo, na parte superior. E esses hematomas tinham sido feitos antes da morte. A bolsa dela, que estava dentro do carro, era uma bolsa de grife que ela tinha comprado só algumas semanas antes, e ela tinha sido rasgada. Os policiais não acharam nada demais aquele rasgo na bolsa, mas ela sempre carregava a bolsa no braço esquerdo. Seria possível que alguém foi puxar ela e aí fez aqueles hematomas do braço esquerdo e também rasgou a bolsa ao mesmo tempo? Talvez. O celular e o rosário que ela sempre levava junto não foram encontrados com ela. A teoria que a família acredita, e o investigador particular também, é que alguém teria puxado ela pelo braço esquerdo, sequestrado ela dentro do próprio carro, matado ela em algum lugar e jogado ela em algum local onde ela, sei lá, fosse parar nessa ilha. Depois, a pessoa teria voltado, estacionado o carro aonde estava e deixado a bolsa dentro para fingir que ela tinha tirado a própria vida. E essa mesma pessoa teria usado o sapato dela para fazer aquelas marcas na neve e fingir que ela se jogou no lago. E aí a gente tem alguns suspeitos. Um deles poderia ser o ex-marido, já que eles não se davam muito bem. Parece que os dois tinham um relacionamento tóxico e que o ex ficou muito bravo quando a Joanne decidiu deixá-lo. Só que nada tinha sido encontrado contra ele. A Joanne também era muito próxima de um dos irmãos dela, o John. Só que o John era um pouco problemático em questões financeiras. Na época em que isso aconteceu com a Joanne, ele estava devendo dinheiro para muitas pessoas. De vez em quando, a Joanne ajudava ele financeiramente. Então, será que algumas das pessoas que ele estava devendo fizeram algo com ela para se vingar dele? E aí a gente tem um terceiro suspeito, que na minha opinião é o mais suspeito de todos, que era um primo da Joanne, um cara chamado Tim. O Tim era policial e os dois tinham uma relação bem estranha. Quando a avó da família faleceu, teve um longo processo com relação à herança, foi dividida de uma forma super esquisita, tinha gente que se sentiu prejudicado. Vocês sabem, aquele clássico de briga de família. Se eu não me engano, hoje o Tim é investigador, ele já participou de vários casos notórios. Mas na época em que o caso aconteceu, ele era policial mesmo. Parece que semanas antes do desaparecimento, o Tim ligou pra Joanne e discutiu com ela. E ela respondia gritando, perguntando como que ele tinha conseguido o número dela pra ele não contatar ela nunca mais. E ela até mencionou pra filha que se algo acontecesse com ela, era pra ela procurar o Tim. Parece que a Joanne tava culpando o Tim por todos os problemas do John, do irmão dela. O Tim não foi nem no funeral da Joanne, e eu acho que isso foi pedido da família, sabe? Tipo, ai, melhor você não ir pra evitar problemas. E
era tudo muito estranho, porque a polícia parecia que estava tentando encobrir várias evidências. Você vê no episódio algumas entrevistas bizarras dos policiais que atenderam o caso, e as pessoas perguntando assim, tá, e com todas essas evidências, com o corpo dela sendo encontrado a vários quilômetros de distância, com a bolsa dentro do carro, o carro estacionado novamente, você ainda acredita que ela tirou a própria vida? E o policial, sim. Eu acredito nisso. Tipo, parece que independente do que você falasse pra eles, eles iam jurar com a própria vida que era isso que tinha acontecido. E aí a família chegou a processar a polícia de tentar encobrir essas evidências, mas o processo foi negado, assim. O Tim se recusou a participar do episódio da Netflix, mas depois ele topou uma entrevista com o criador da série. Durante essa conversa, ele negou ter matado ela. Ele alegou que ele estava trabalhando na noite em que tudo aquilo aconteceu, e os registros telefônicos e os depoimentos de policiais ali todos solidificam o álibi que ele tinha. Mas é aí que tá o problema. Será que não tem policial encobrindo policial aí? Ele também falou que ele nunca ameaçou ela. Ele falou sobre esse telefonema que os dois tiveram, mas que foi só isso. Até hoje ele tá tentando limpar a imagem dele, porque a maioria das pessoas acreditam que ele é o culpado e ele diz que não é. Tem algumas pessoas que investigam esse caso até hoje, e parece que teve uma testemunha naquele dia na igreja que não foi levada em consideração. O nome desse cara é Paul Hawk. Ele teria jurado, sob juramento mesmo, que ele viu a Joanne com o primo dela, o Tim, perto da água, na noite em que ela desapareceu. Só que pra polícia, ele foi considerado como sem credibilidade. A polícia nem informou a família sobre essa testemunha, eles só ficaram sabendo dela anos depois, quando o próprio Paul ligou pra perguntar por que nunca contataram ele sobre as declarações que ele tinha dado. Essa informação sobre o Paul, eu vou deixar aqui pra vocês, que eu vi de forma não oficial, tipo, não tá num artigo de notícias, é sobre pessoas que foram investigar esse caso, que são da cidade, que conhecem a galera, então eu não posso confirmar com toda certeza que isso aconteceu, mas foi algo que eu li e eu achei relevante pro caso. Então, enfim, a gente tem essas novas informações. Acho tudo isso muito suspeito, mas quero saber a opinião de vocês. O quarto caso é do Lester Eubanks. Esse caso me deixa muito nervosa. Em 1965, a gente tinha essa garota chamada Mary Ellen, de 14 anos. Ela tinha 6 irmãos e todos eles ajudavam nos afazeres da casa. Em novembro daquele ano, em Mansfield, no Ohio, ela foi lavar a roupa junto com a irmã mais nova dela, a Brenda, de 12 anos. Só que naquela noite, as roupas ficaram molhadas porque a máquina de secar tinha quebrado. As duas tiveram que pegar um táxi pra lavanderia. E a mãe delas não se importou delas pegarem um táxi sozinhas pro local à noite, porque a lavanderia ficava muito próxima da casa da avó delas. Então a mãe imaginou que se alguma coisa acontecesse, era só elas correrem pra casa da avó. Então elas colocaram as roupas pra secar, só que elas estavam sem trocados ali pra lavanderia. Então a Mary Ellen falou pra irmã dela ficar esperando, que ela ia até uma outra lavanderia pra pegar esse troco e já voltava. Essa outra lavanderia era cerca de 5 minutos andando de lá. O problema é que a Mary Ellen nunca voltou. Então a Brenda foi até a casa da avó pra contar o que tinha acontecido. A avó foi em todos os lugares ali pra ver se encontrava ela. E aí ela não encontrou a Mary Ellen, mas encontrou a polícia. A Mary Ellen, infelizmente, tinha sido baleada. A polícia começou uma investigação e eles foram em várias lojas que vendiam armamentos pra tentar encontrar quem tinha comprado aquela arma, porque pela bala eles conseguiram identificar o calibre, qual arma poderia ser. E aí eles chegaram em um nome. O nome era Lester Eubanks. A busca foi muito intensa e um informante disse ter visto Lester naquela tarde, naquela região. E o Lester, ele era meio esquisito. Ele ficava andando na rua com uns bastões de karatê e fazendo os movimentos assim. Mas ele também era bem carismático. Ele já tinha sido preso 2 vezes por crimes sexuais e agora ele estava livre com fiança por uma tentativa de estupro. E isso me deixa tão revoltada. O Lester foi encontrado, levado para a delegacia, foi feito o interrogatório e lá ele confessou tudo com todos os detalhes. Ele disse que viu a Mary Ellen andando pela rua e aí ele puxou ela para trás de uma casa e ela começou a gritar sem parar. Ele teria colocado a mão na boca dela e depois atirado 2 vezes para que os gritos parassem. Depois ele saiu do local, foi pro apartamento dele trocar de roupa e se arrumar porque ele queria ir dançar na cidade. Mas a caminho do centro ele
ele voltou para a cena do crime e percebeu que a Mary Ellen estava agonizando ainda. De acordo com ele decidiu ajudá-la e aí ele foi até um terreno pegar um tijolo. E o resto eu acho que eu nem preciso contar para vocês. É claro que ele foi condenado e sentenciado à morte. A execução dele foi adiada 3 vezes até ser cancelada pela abolição da pena de morte em 72. Então a sentença dele foi convertida em prisão perpétua. E sério, só fica mais absurdo esse caso. O Lester tinha muita lábia. De novo, ele era muito carismático. Os policiais permitiram que ele entrasse em um novo programa da prisão, que era um programa de honra. A intenção desse programa era fazer algumas atividades com os presos para que eles fossem preparados para a vida lá fora quando eles saíssem. Por que que o Lester participou desse programa, sendo que ele estava em prisão perpétua e ia ficar na prisão pro resto da vida? Não sei. Mas como ele se tornou elegível a esse programa, depois que ele entrou, ele podia sair de vez em quando da prisão. Enquanto ele estava preso, ele também pintava vários quadros. Isso era permitido para prisioneiros no corredor da morte, para que eles tivessem alguma coisa para fazer enquanto eles esperavam o grande dia. E a verdade é que ele tinha bastante talento, as pinturas dele eram boas, e aí nessas saídas da prisão ele participou de diversos concursos e até ganhou. Em 73, ele e mais 3 prisioneiros foram liberados para fazer compras de Natal para a família em um shopping. Então eles foram para lá com roupas de civis, com dinheiro, e eles puderam até se dividir e sair de perto dos guardas. Eles só tinham que voltar pro local combinado às 2 da tarde. Então eles teriam ali 3, 4 horinhas para ficar andando pelo shopping fazendo compras. E os policiais jamais imaginariam que alguém iria tentar fugir. É claro que não. Os presos têm um tão bom comportamento. É claro que o Lester nunca voltou. Os policiais foram olhar as listas de visitas dele nas últimas semanas e eles perceberam que tinha se intensificado muito. Eles acreditam que diversos visitantes estivessem junto com ele pro plano dele sair. E é claro que foi tudo muito bem arquitetado. Ele ser simpático com os policiais, ele conseguia entrar naquele programa de honra, ele ser levado pra sair da prisão. Então agora a gente tem um cara condenado que já tinha um histórico por crimes sexuais à solta. O que eles fizeram na época foi colocar o nome dele no sistema com uma foto pra qualquer coisa que acontecesse, se ele fosse parado por uma blitz ou, sei lá, por uma multa de trânsito, os policiais já iam checar no sistema, ver que ele era procurado e ele ia voltar pra prisão. Só que cerca de 20 anos depois, sem notícias do Lester, um dos investigadores que foi ver esse caso de novo, percebeu que aquele mandado de prisão tinha sido retirado do sistema. Então, se em algum momento ele foi pego por algum policial, não tinha nem como eles consultarem se ele estava sendo procurado ou não. Ou seja, eles deixaram ainda de fazer todo o acompanhamento necessário. Eles tentaram expor ele nacionalmente de novo, com uma progressão de idade na foto. E aí uma mulher que viu esse programa ligou. O nome dela era Kay Banks, ela era ex-mulher de um primo do Lester. Ela tava com medo de acontecer alguma coisa com ela por ter colaborado com o Lester, então ela foi bem colaborativa com os policiais. Ela disse que o Lester tinha morado com ela em Los Angeles, mas depois ele tinha se mudado. Os dois tiveram um relacionamento quando ele ainda estava preso. Tinham até fotos dela na cela dele. E aí ela contou que depois que ele saiu da prisão, ele foi até o Michigan, ficou algumas semanas pra ver se ele ia ser capturado de novo ou não, e que ele até teve um encontro com a polícia enquanto ele tava num ônibus. Ele achou que ele ia voltar pra prisão naquele momento, só que esses policiais estavam procurando por frutas ilegais que estavam sendo levadas de estado pra estado e nem prestaram atenção nele. E aí ele mudou de nome, foi morar com a Kay em Los Angeles. Depois de algum tempo ele começou a tratar ela mal, ele era muito grosseiro, e aí ela inventou uma história que o FBI tinha ligado pra ela perguntando sobre ele, e isso bastou pra que ele fugisse de novo e ela nunca mais visse ele. Até hoje ele é um dos 15 fugitivos mais procurados do US Marshal Service. Em 2021 eles supostamente receberam fotos do Lester trabalhando e socializando com alguns amigos, e eles acreditam que ele ainda mora ali na região de Los Angeles. Até hoje o paradeiro dele ainda é desconhecido, mas com essa nova atualização eles esperam que, divulgando a foto dele e algumas cicatrizes que ele tem nos braços, coisas assim, alguém possa identificá-lo e entregá-lo de novo para a polícia. E por fim a gente tem o último caso, que é um caso bem mais rapidinho, mas são das crianças sequestradas, roubadas no caso, que é o último episódio da segunda temporada. Tudo aconteceu ali nos anos 80, em um bairro chamado Harlem, que fica em Nova York. Naquela época, o bairro era muito perigoso, tinham muitos viciados, muitas drogas, muitos roubos, e também tinha um complexo de apartamentos, que são vários prédios que se chamam Torres Martin Luther King. Se eu não me engano, tem até um caso aqui no canal que eu já falei sobre essas torres. Só que esses prédios têm muitos apartamentos
tem muita gente morando. E naquela região também tem um parquinho que, principalmente em domingo à noite, das 5 às 7 da noite, fica muita gente brincando com as crianças e alguns adultos responsáveis. O episódio trata de algumas histórias de crianças que desapareceram ali. Então, por exemplo, a gente tem um garotinho chamado Christopher, que ele tinha só 2 anos de idade, que ele tava com a mãe nesse parquinho, e aí em um momento que ela olhou pro lado, o Christopher desapareceu. E aí vocês imaginam o desespero de uma mãe pra encontrar o filho de 2 anos de idade no meio de toda aquela multidão de tanta gente ao mesmo tempo pra lá e pra cá. Ele simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Tem um outro caso de uma mãe que também sempre levava o filho pra brincar nesse parquinho, sempre brincava só os dois, mas naquele dia em específico algumas crianças insistiram pra brincar com o filho dela. Aí ela se sentou pra ficar olhando eles ali brincando, um cara se sentou ao lado dela, no que ela olhou pro cara, conversou um pouquinho, olhou de novo, o filho tinha sumido. Esse caso é mais suspeito, eu imagino que vocês vão pensar isso também. Talvez o homem que sentou ao lado dela seja um cúmplice, as crianças estavam ali para serem usadas como distração também. Só que todas essas pessoas foram investigadas e interrogadas e não tinha nenhum indício de que elas estavam envolvidas no crime. A desconfiança é que essas crianças estavam sendo sequestradas, roubadas para serem vendidas. Então pode ser para casais que nunca tiveram a oportunidade de ter filhos e aí vão nesse mercado clandestino para tentar adquirir algum. Para mim é muito bizarro que isso realmente acontece. E tem até situações nesse episódio que contam de enfermeiras, pessoas que se passam por enfermeiras no hospital e aí trocam os filhos ou então levam algum bebê embora, o que é muito absurdo. Teve um caso de um episódio de Mistério Sem Solução que uma mulher que já era mais velha viu a história e se reconheceu ali no bebê. Eles fizeram testes genéticos e descobriram que era ela mesmo. Então agora os familiares dessas crianças que foram roubadas têm a esperança de que alguém possa se reconhecer também. E como atualização, eles mandaram o DNA deles para um banco de dados para ver se encontra alguém por aí. Eu espero que isso dê frutos e que eles encontrem os filhos perdidos. Tomara que eles estejam vivos até hoje, que nada muito pior tenha acontecido com eles, mas não consigo imaginar a tristeza e o desespero dessas famílias. Enfim, esses foram os casos de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, a opinião de vocês de cada um deles e até a próxima.